Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que... Bom dia, aqui estamos para a nossa escola. Hoje o nosso tema continua sendo o livro de 1 aos Hebreus, né? Hebreus capítulo 1. E nós vamos dar continuação, amém, queridos? Mas antes, estou ainda arrumando a aparelhagem, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Se você está assistindo já conosco, dê o sinal de que você está atento aí comigo, amém? E eu já estou aqui vendo que está dando para assistir ao vivo, amém? Nós vamos estar orando pelo nosso caderno de oração. Este caderno tem alguns pedidos. Esses pedidos são de pessoas que pedem que clamemos em seu favor, e nós estamos colocando todos esses pedidos que estão nas mãos do Pai. Então eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, com um bom dia. Hoje é dia do Senhor, não vamos nos esquecer, não é? Logo mais, ou daqui a pouco, estamos nos reunindo nos cultos presenciais das escolas. Mas agora nós vamos estar orando para pedir as bênçãos de Deus sobre você, sobre todos que ainda vão entrar para assistir essa escola, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? Vamos então estar orando, pedindo as bênçãos do Senhor. Pai Celeste, eu te agradeço pela noite de paz que nos concedestes. Entrego nas tuas mãos, ó Pai, esse novo dia que já começou. Abençoe não só essa escola que vamos estar ministrando, mas também, Pai, os cultos presenciais, as escolas presenciais. As tuas mãos estejam sobre a tua igreja e sobre o teu povo, Pai, que está,
ó Deus, no teu dia, se reunindo para te adorar em espírito e em verdade. Senhor, assim eu entrego nas tuas mãos todos que já estão comigo e que ainda vão entrar. Também te peço pelo nosso caderno de oração, Pai. Todos os pedidos ali colocados, tu sabes que há muitas vidas carentes do Senhor, da sua resposta, ó Pai, e que as tuas mãos poderosas possam estar sobre todos eles, Pai. Eu oro e entrego nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, quero dar um bom dia na paz a todos que já estão comigo, a todos que ainda vão entrar, e que seja um dia muito abençoado para você, querido, que já está comigo. Que seja um dia muito abençoado para você. Amém. Glória a Deus. Já está aí o pastor Wesley, seja bem-vindo, meu companheiro, e que possamos ter nesta escola a alegria da presença do Senhor e do aprendizado. Amém? Nós vamos chamar agora o nosso hino, o 545 do Cantor Cristão. Aí está a Deise Silva Santos, bem-vinda, querida. Elzira e Osias, sempre conosco. Deus abençoe vocês grandemente. E vamos louvar o Senhor agora com esse cântico 545 do Cantor Cristão. Amém? Todos são bem-vindos. Receba um abraço do pastor Gênesis e que Deus nos abençoe grandemente. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas ouvirmos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando o santo poder, e que sempre dês tudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Ó, vem, 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 sim, vem escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Então, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Hebreus, no capítulo 1. Nós fizemos uma introdução e agora nós vamos estar dando continuidade a esse estudo. Hebreus tem muito a nos ensinar, porque o livro de Hebreus foi escrito para os hebreus, Mas eu quero ler o texto bíblico para nós estarmos, então, entrando na meditação. São 14 versículos, eu estou lendo com vocês agora. Abra sua Bíblia, vamos estudar juntos, amém? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós
nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: O que dos seus anjos faz ventos, e dos seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um menino os enrolarás, e como um vestido se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espírito ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos, eles são enviados para trabalhar em favor de nós, os filhos do Senhor. Amém, queridos? Mas nós temos ainda um texto que eu quero ler nesta manhã, que está no livro de João, né? No livro de João, capítulo 1, nós vamos estar lendo para a sua edificação, porque aqui nós vamos ver a palavra do Senhor falando sobre quem é Jesus e onde ele estava, não é? E como João comenta sobre isto mesmo que o livro aos Hebreus fala. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 14 também, que está escrito, e eu passo a ler agora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos os receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí está então João testificando acerca de Jesus. Queridos, e eu quero fazer de novo uma pequena introdução antes de entrar aonde nós paramos. Então está escrito assim: a mensagem principal de Hebreus 1 para os cristãos é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Criador e Senhor de todas as coisas, e que ele é superior a todos os profetas
e anjos no Antigo Testamento, porque Deus falou à humanidade através de profetas, não é? Mas agora anjos também vinham e falavam em nome dele, não é isso? Mas agora o Senhor, não é? É quem fala pessoalmente quando aqui esteve. Está aí Cosmo Ramos de Oliveira. Bem-vindo, querido. Deus abençoe. Vamos lá. Como tal, ele é o único caminho de salvação para a humanidade e merece a nossa adoração e obediência. Para quem e por quem esse livro foi escrito? O escritor escreveu a Epístola aos Hebreus para incentivar os membros judeus da igreja a manter sua fé em Jesus Cristo e não voltar aos seus antigos caminhos. Porque a grande dificuldade para os religiosos da época de Jesus era crer que ele era o Messias. A igreja nasce e muitos judeus abraçam a fé, não é? As mensagens cativavam. Na primeira mensagem de Pedro, foram 3.000 almas, depois 5.000. E a igreja, os judeus e os sacerdotes aceitavam a fé. Mas veio o momento das provas, não é? E no momento das provas, muitos judeus começaram a voltar para a sua religião antiga, né? Que era o judaísmo, e saíam do cristianismo. E daí o escritor aos Hebreus, cujo nome nós não temos, apesar de haver algumas sugestões que foi um ou outro, mas nós vamos ficar com um anônimo, né? Quem inspirou foi o Espírito Santo de Deus. Então vamos lá, a carta aos Hebreus começa com uma declaração importante. Deus falou-nos por meio do Filho. Amém? Quase no fim da epístola, o escritor declara: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Em outras palavras, o tema de Hebreus parece ser este: Deus falou e nós temos a sua palavra. O que estamos fazendo a respeito disso? Temos a palavra de Deus, este livro santo que está nas nossas mãos. Estudamos eles aos domingos e nos cultos doutrinários. Ouvimos as mensagens, mas em que essas mensagens estão influenciando as nossas vidas? Isso é preciso ficar muito claro para nós. O escritor aos Hebreus dá-nos uma bela imagem que revela a superioridade de Jesus em todos os sentidos. Segundo ele, fé é uma resposta racional à pessoa de Jesus, porque ninguém é como ele. Oh, glória a Deus! Nós temos um Deus conosco. E ele nos prometeu, ele disse: eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas quando eu for, enviá-lo-ei a vocês, e ele vai ficar com vocês. Então, hoje, nós temos o Espírito Santo de Deus que está conosco, que está em nós, que nos inspira, que nos fortalece, que abre o nosso entendimento a respeito da palavra de Deus, porque, como ele mesmo disse, ele vos guiará em toda a verdade, ele vos ensinará. É o Espírito Santo que nos ensina, que nos capacita, por isso que nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso que ele pode dizer-nos hoje o mesmo que disse aos seus discípulos no passado: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Está lá em João 14:1. Aprender a confiar em Jesus dessa forma resultará uma vida transformada. Então começa aqui: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus. Olha que coisa maravilhosa, não é, queridos? Então tá aí, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Você olha este globo que nós habitamos, olha para este sol, essa estrela de quinta grandeza que alumia e dá vida ao nosso planeta e outros. Não é isso? Foi tudo criado pelas mãos dele, pela sua voz, pela sua palavra. Ele o governante do universo. As leis da natureza são suas e operam sob seu comando. Purificar significa limpar ou purgar. A glória da redenção é muito maior do que a glória da criação. O Filho de Deus não veio para nos ofuscar com seu esplendor, mas para
purificar-nos dos nossos pecados. Assentou-se, sugere o ato formal de assumir o ofício de sumo sacerdote, em contraste com o sacerdote levítico, que jamais poderia dar por terminado o seu trabalho, então se assentar. Está lá em Hebreus 10, 11 e 13. O dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca pode remover o pecado. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para suprir um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, porque ele completou a sua obra. Não ficou nada para ser repetido. De uma só vez, com um só sacrifício, ele redimiu toda a humanidade. Que coisa interessante. Hoje o homem crê e toma posse dessa dádiva bendita que é a redenção. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrada dos seus pés. Encontramos no Antigo Testamento um santuário sem assentamento, mas no Novo Testamento um Salvador assentado. Glória a Deus, não é? O Filho é mais excelente do que os anjos, ou seja, detém posição mais elevada por estar assentado à direita do Pai e devido à sua herança eterna. O Filho obteve um nome maior do que o dos anjos. Este retrato majestoso fortalece o dramático convite em Hebreus 4,16, para que cheguemos com confiança ao trono da graça, à presença do Filho. Que coisa maravilhosa, glória a Deus. Está aí, Júnior Domingo de França, bem-vindo, querido, um abraço da nossa igreja aí, Guapimirim, a todos os amados que lá estão. Então está aí, a sua exaltação à direita de Deus por si só o distingue como sendo superior aos anjos. Uma superioridade que é ainda demonstrada pelo título que ele ostenta, seu nome, que é mais excelente do que o deles. Pode ser inferido no contexto como sendo o título Filho. Esse Filho, sempre que aparece nas Escrituras referentes a Jesus, ele vem com letra maiúscula, né? Se for dito que ele herdou o nome de Filho, isso não significa que o nome não era seu antes da sua exaltação. Foi claramente seu nos dias da sua humilhação. Embora fosse filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Está lá no capítulo 5, versículo 8. Na verdade, era dele, eras antes da sua encarnação. Esta é a clara implicação da afirmação no capítulo 12, de que Deus nos falou em seu Filho, por meio de quem ele fez o universo. Tudo criado por ele e tudo debaixo do seu poder e da sua autoridade. Ele herda o título de filho, assim como herda todas as coisas por nomeação eterna do Pai. O adjetivo comparativo melhor é usado 13 vezes em Hebreus para contrastar Cristo e sua nova ordem com o que aconteceu antes dele. Aqui sua superioridade sobre os anjos é afirmada e elaborada pela seguinte cadeia de citações do Antigo Testamento por duas razões específicas: para mostrar que a mensagem final de Deus, comunicada pelo Filho, e salvaguardada por sanções ainda mais majestosas do que aquelas que acompanhava a lei, comunicada por anjos. Aqui está mostrando a superioridade de Jesus, do seu trabalho, não é? Da missão que ele recebeu do Pai, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, quer dizer único, não é? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pode ser que houvesse também uma razão geral para enfatizar a superioridade do Filho sobre os anjos. Se todo tipo de ensino estranho contra o qual esses hebreus são advertidos, está lá no 13:9, incluísse uma doutrina de adoração de anjos, tal como parece ter sido introduzida entre os cristãos colossenses, mas isso deve permanecer incerto. Nunca, jamais um anjo pode ou poderia aceitar
adoração, como nós vimos lá no livro de Apocalipse, quando depois que João começa a mostrar tantas grandezas, né, que o anjo começa a mostrar tantas grandezas para João, ele se dobra para adorar, e o anjo, não adore só a Deus. É curioso que ele fala, eu sou como você também, né? Ele também tinha uma missão. Está aí Maria, deixa eu ver se eu leio aqui embaixo. Maria Lira, Deus abençoe, querida, bem-vinda. Muito bem, o autor de Hebreus usa 7 citações do Antigo Testamento para explicar por que o Filho é superior aos anjos. Os anjos são filhos coletivamente no sentido que foram criados por Deus, está lá em João 1,6, né? Mas Cristo é única e eternamente o Filho, ele é superior aos anjos. Hoje te gerei. Provavelmente se refere ao dia em que Cristo assentou-se à direita do Pai, após consumado seu trabalho na terra como Messias. Nesse dia, o Filho Eterno participou da plena experiência de sua filiação. Eu lhe serei por Pai. Esta passagem, citada em 2 Samuel 7,14, sendo uma profecia de Cristo como pessoa eterna, em quem a linhagem e o reino davídico culminam, porque ele vai se sentar no trono de Davi para governar. Olha que coisa interessante, né? Glória a Deus. O primogênito refere-se à sua posição, significando aquele que está acima de todos os outros. O Filho não adora, mas é adorado pelos anjos. A citação neste versículo é da versão Septuaginta de Deuteronômio 32, verso 43, ou do Salmo 97,7, onde corretamente é usado o termo anjos no texto hebraico. Que os anjos adorem o Filho quando for coroado como rei sobre toda a terra. Está lá em Hebreus 2, 5-9. Depois de levar a vingança sobre seus inimigos e restaurar o seu povo. O Filho é superior aos anjos porque é o soberano que é adorado, enquanto os anjos são ministros, ou seja, servos de Deus. O autor de Hebreus cita Salmo 104, porque esse salmo relaciona os anjos em uma longa lista da criação que Deus soberanamente controla. O verso 1:8 diz, ó Deus, Jesus Cristo recebeu o grau de divindade plena. O Filho tem um trono eterno, o que significa que possui um reino eterno. Que coisa maravilhosa, não é, queridos? Companheirismo. Vamos falar sobre companheiros. Companheiros provém de uma palavra que quer dizer amigos próximos ou parceiros, né? O conceito de os crentes como companheiros de Cristo é fundamental em Hebreus. Está lá em Hebreus 3:1, 14, 6:4 e 12:8. O termo se refere àqueles que serão participantes com Cristo em seu reino. Assim como o Filho, que obteve o direito de reinar e jubilar graças à sua vida íntegra, assim também o obterão os seus companheiros, os crentes que vivam vida santa e que hão de reinar com o Filho em seu reino. Imagine que posição gloriosa, não é? Nós, os servos de Deus, teremos no reino do Senhor milenar e sempre estaremos com o Senhor. Os versos 8 e 9, a quinta citação do Salmo 46:6, né? Pela Septuaginta, né? Contrasta com o quarto ou 45º Salmo, celebra um casamento real. O poeta dirige-se primeiro ao noivo, depois à noiva, que lá no Salmo 45 cita, né, exatamente a igreja, né, como noiva de Jesus. As palavras aqui citadas fazem parte do seu discurso ao noivo. Não podemos ter certeza se o noivo era um rei do Reino Norte ou do Reino do Sul, mas no geral parece mais provável que fosse um príncipe da casa de Davi. Que ele fosse chamado de Deus pareceu muito ousado, e muitos comentaristas que procuram evitá-lo ou explicá-lo. A alternativa marginal, teu trono é Deus, não é muito convincente. E tudo que possa ser dito em apoio à tradução do Salmo 86 e do 45:6
teu trono divino dura para todo sempre. Ainda mais pode ser dito em apoio à tradução da Septuaginta, reproduzida aqui por nosso autor. Na verdade, o nosso autor, falando do escritor aos Hebreus, pode muito bem ter entendido Deus no vocativo, 2 vezes nesta citação. A última cláusula poderia ser facilmente interpretada. Portanto, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo da alegria acima dos teus companheiros. Este não é o único lugar no Antigo Testamento onde um rei, especialmente da linhagem davídica, é abordado numa linguagem que só poderia ser descrita por ou como uma hipérbole, característica do estilo da corte oriental, se interpretada apenas em relação ao indivíduo a quem se dirige. Mas, para os poetas e profetas hebreus, um príncipe da casa de Davi era o vice-regente do Deus de Israel. Ele pertencia a uma dinastia a qual Deus havia feito promessas especiais ligadas ao cumprimento do seu propósito no mundo. Além disso, o que era apenas parcialmente verdadeiro para qualquer um dos governantes históricos da linhagem de Davi, ou mesmo para o próprio Davi, seria realizado na sua plenitude quando aparecesse aquele filho de Davi em quem todas as promessas e ideias associadas àquela dinastia seriam incorporados. Agora, finalmente, o Messias apareceu. Aqui vai falar de Jesus, né? Num sentido mais completo do que foi possível para Davi ou qualquer um dos seus sucessores nos tempos antigos. Este Messias pode ser chamado não apenas de Filho de Deus, mas, na verdade, de Deus, pois ele é tanto Messias da linhagem de Davi, como também o esplendor da glória de Deus e a própria imagem do seu ser. Interessante essas comparações, não é? Todas as coisas criadas, até mesmo os anjos, estão sujeitos ao tempo e à maré, à mudança e à decadência, mas o trono do Filho de Deus dura para sempre. Este é o reino que não terá fim. O seu também é o único reino caracterizado pela justiça perfeita. A retidão e a justiça, que são o fundamento do trono de Deus, são igualmente o fundamento do trono do Messias. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus lombos. Eu fico olhando os governantes dos nossos dias que prometem justiça, mas nós sempre vemos que justiça não existe neste mundo, seja nesse ou em outro qualquer país. Mas no reinado de Cristo, o mundo vai conhecer a verdadeira justiça, que vai exatamente trazer para a humanidade, durante o milênio, a paz. Algo que a humanidade sonha, paz, segurança, tranquilidade, alegria. Imagine, esses 1000 anos o mundo vai provar o que é um governo exatamente de justiça e de paz, quando Jesus Cristo governará pessoalmente o mundo que nós estamos, com aqueles que hão de sobrar, né? O seu também é o único reino caracterizado pela justiça perfeita. Isto quer dizer, o Messias é pessoalmente devotado aos princípios da equidade e retidão, que é a sua prerrogativa real manter. A sua unção com óleo da exultação refere-se não tanto à sua posse oficial como Messias, quando Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Está lá em Atos 10:38. Mas a alegria com que Deus o abençoou em reconhecimento de sua vindicação da justiça divina. A alegria que lhe foi proposta, mencionada no capítulo 12, verso 3. Mas quem são os companheiros do Messias, cuja alegria é assim superada pela dele? Em referência a um rei da linhagem de Davi, poderia ser reis de nações vizinhas ou membro de sua própria família e corte.
no presente contexto, contudo, o termo deve ter um significado especial, a menos que digamos que o nosso autor simplesmente permitiu que a citação continuasse sem atribuir qualquer significado particular às suas palavras finais, o que é improvável. Os anjos não podem ser intencionados. Sua inferioridade em relação ao filho é tão insistida aqui que dificilmente poderia ser descrita como seus companheiros. É mais provável que a referência seja aos muitos filhos do capítulo 2:10, aos quais o filho primogênito não se envergonha de chamar de irmãos. Aleluia, né? E que são designados lá no capítulo 3, verso 14, como parceiros do Messias. A mesma palavra grega aqui traduzida como companheiros, a alegria deles é grande por causa do companheirismo com ele, mas a alegria dele é ainda maior. Por isso que ele diz, não se envergonha de chamar seus irmãos, não é? Jesus fez tudo isso, glória a Deus. Está aí também, deixa eu ver aqui, Anderson Duarte de Paula, Pai do Senhor Jesus, Pastor Gênesis, bom dia, meu amigo. Então, eu gostaria de fazer um pedido de oração pelo meu casamento. O nome da minha esposa é Ruth Luísa Tomás. Vamos estar orando, querido. Deus abençoe e te dê saúde e alegria no casamento, né? Vamos continuar. O contexto do Salmo 102, de onde esses versos foram extraídos, indica claramente que o Senhor é aquele que haveria de vir para Israel e as nações, né? O Salmo só pode estar se referindo, portanto, a Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o único que veio em carne. Jesus é um ser divino feito humano. O universo perecerá. Está lá em 2 de Pedro 3:10-13, Apocalipse 21:1. Mas o Filho permanecerá para sempre. O universo mudará, mas o Filho permanecerá o mesmo. Está lá em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele estava lá no Antigo Testamento, ele estava na criação, ele estava nos dias de Moisés, ele estava nos dias dos profetas, ele estava nos dias dos apóstolos e está conosco hoje também, igualmente, falando, dirigindo. E quando nós o buscamos com fé, como está lá no livro de Jeremias 29:3, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor está pertinho de nós. E como é bom sentirmos essa presença na oração, no culto, na adoração. Aqui eu estou ministrando com vocês, sinto a presença dele, me inspirando para falar com vocês. Vocês recebem a palavra aí, são abençoados. Isso é uma coisa muito gloriosa. Nós precisamos de buscar e entender. O Deus de ontem é o Deus de hoje e será o Deus de sempre. É repetidamente aplicado a Cristo e aparentemente até os oponentes de Jesus aceitam-no como messiânico, lá em Marcos 12:35-37, embora, claro, que não aplicasse a Jesus, visto que os anjos estão diante de Deus, está lá em Lucas 1:19, Apocalipse 8:2 e Daniel 7:10, é uma marca de dignidade superior que o Filho esteja sentado. Que coisa, né? Ele está sentado à direita de Deus, aonde ele intercede por nós, está lá como nosso intercessor. Quando nós lemos aqui no livro de João, 1 João no capítulo 2, ele diz, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Ele está lá sentadinho, ele é o nosso advogado, ele nos defende. Satanás vai à presença de Deus e nos acusa, e ele advoga, não é? Ele intercede por nós. E por que ele intercede? Porque esse poder está nas mãos dele, que ele comprou esse direito de desperdoar, ele comprou
comprou esse direito, não é, de nos ajudar na nossa caminhada. Jesus está sempre do nosso lado, nos ajudando. Show-se, Maria, Deus abençoe, querido, dá um abraço no povo. Não esqueça a escola hoje, hein? Esperando vocês lá, né? Lucas, Vânia, enfim, todos vocês, nós estamos esperando logo mais. Deus abençoe. Então ele está lá e intercede por nós, né? Quando ele diz que ele é a propiciação pelo nosso pecado, porque ele foi o sacrifício oferecido por nós, não é isso? Então ele intercede com essa autoridade, porque ele tem essa autoridade, queridos. Ele a conquistou na cruz do Calvário em nosso favor. É esse Jesus que então o escritor aos Hebreus, nessa sua carta, né, que ele está escrevendo aos Hebreus, está mostrando que a lei de Moisés, porque eles, quando voltavam, eles negavam Jesus e abraçavam a lei de Moisés. Só tem uma coisa, o próprio Jesus diz: eu não vim, não é, desacreditar na lei, eu vim cumprir a lei. Eu não vim retirar a lei, eu vim cumprir a lei. Agora, a graça e a verdade é que Jesus nos trouxe. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós estamos debaixo dessa graça, né? O que faz você vencer? A graça de Deus sobre nós, é o seu Espírito que nos foi dado. Então nós estamos já entrando para a conclusão, porque eu estou concluindo a lição do domingo passado, né? Os anjos são servos de Deus. Quão grande é, então, aquele a quem Deus se digna servir. Fazer dos seus inimigos um escabelo, significa sujeitá-los totalmente. Consequentemente, Deus tornará todos os inimigos de Cristo totalmente impotentes. Porque, queridos, desde que a igreja começou a sua caminhada, não é isso? Nos dias de Jesus, ele diz sobre esta pedra, que se referia a ele mesmo: sobre mim, eu diria, Jesus falando, né? Eu edificarei a minha igreja. Ele é o cabeça da igreja. Não tem homem que possa substituir Jesus. Você é usado por Deus, mas você que é usado por Deus tem que estar submisso ao Senhor e a sua palavra, porque não adianta nós criarmos dogmas, criarmos doutrinas, criarmos revelação. Nós temos a Bíblia, como está aqui no livro de 1 de Pedro 4,11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Deus não deu autoridade a homem nenhum para estabelecer regras ou leis para a sua igreja. Ele deixou a sua palavra nas nossas mãos, porque esse livro foi inspirado por Deus. Foi Deus que inspirou os escritores. Esses homens foram usados por Deus. E quando esses homens escreveram, eles falaram debaixo da direção de Deus, como está aqui no livro de 2 de Pedro, capítulo 1, não é? Está aqui no capítulo 1 de 2 de Pedro. Aí, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei e estar atentos, como uma luz que alumia lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então esses homens foram usados pelo Espírito Santo de Deus. Eles falaram e eles falam aquilo que verdadeiramente o Senhor lhes deu e os capacitou. João Batista de Souza, bem-vindo, querido, Deus abençoe. Então, amados, a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus e o Espírito Santo te unge para falar, então aquela palavra vai ao coração e gera fé nas pessoas. Mas tem que ser a palavra de Deus. Quando nós começamos a criar o nosso catecismo, nós colocamos aquilo que nós achamos, né, como quem acrescenta a palavra de Deus às suas ideias. Nós não são permitido que nós façamos isso. Ninguém deve acrescentar nada à palavra de Deus. Ninguém deve tirar nada da palavra de Deus. Seja fiel, fale a palavra, viva a palavra e deixa que Deus mostre que Ele está no comando da sua igreja. Os anjos são meros servos,
atuando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Salvação aqui não se refere à justificação, porque o verbo está no futuro e não no passado. Refere-se à condição dos crentes que vierem a herdar o reino e a reinar com Cristo como recompensa por seu serviço ao Filho. Está lá em Hebreus 9, no versículo 28. Eu vou ler esse versículo, irmãos. Não é? Está aqui em Hebreus 9, 28. E quando nós lemos a palavra de Deus, é aquilo que eu acabei de falar. É Deus falando a seu povo. Eu disse Hebreus 9, 28. Eu vou ler para o seu coração, para a sua edificação. Está assim escrito, 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Está chegando a hora do Senhor. E está em Colossenses 3, 24 também. Colossenses 3, 24 diz: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então você está se classificando como um companheiro do Senhor. O autor está falando sobre o mundo futuro, está lá em Hebreus 2:5. Outras referências à salvação, não é? Em Hebreus 2:3, 10, 5:9 e 6:9. Provavelmente também dizem respeito ao futuro. Nós estamos encerrando a nossa aula, que foi um complemento, e no próximo domingo nós já vamos falar sobre Hebreus capítulo 2, que dá continuidade a esses assuntos. E creio que você será muito edificado. Amém, queridos? Então eu quero agradecer a tua presença, você que esteve comigo. Hoje nossa escola foi um pouco menor, mas eu creio que você foi abençoado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, mas ela também alimenta a nossa alma. Amém? Vamos louvar então com o cântico agora, número 137 do Cantor Cristão. Abra o seu Cantor Cristão agora no 137 e vamos adorar o Senhor juntos. Amém, queridos? Vamos lá. 137 do Cantor Cristão. Glória a Deus e glória a Jesus. Achou o teu cantor? Então já está entrando aqui e nós vamos estar adorando com este louvor. Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, amados. Louvado é o nome do Senhor. Quero cumprimentar Marisa Lindené. Está pedindo aqui, pastor Jesus, coloca o nome do meu filho aí no caderno de oração, que Deus te abençoe. Sim, minha irmã, estaremos colocando. Deus abençoe a irmã, seu filho também, sua família. Amém, que nós estamos concluindo. E agora gostaríamos de conhecer os aniversariantes dessa semana. Minha filha Márcia Cristina. Ontem nós fizemos um culto de agradecimento a Deus pelo aniversário dela, foi um culto muito abençoado. Eu acredito que na quinta-feira eu vou passar para vocês um pouco daquele culto, vocês que não puderam assistir, que ele foi público, né? Nós colocamos ele no ar, mas na quinta-feira eu faço uma reprise, né? Nós vamos tirar os melhores momentos e vamos estar assim trazendo para vocês também uma pregação, uma palavra que Deus usou, o pastor José Perimatessa de Jesus, uma palavra muito forte, muito abençoadora, não é? E a você que esteve conosco ontem,
nos dando alegria, né? Que louvado seja o nome do Senhor. Márcia Cristina chegou aqui ainda uma menina nova, imagina, né? Estava novinha ainda, estava aí com seus 13 anos e graças a Deus completou ontem seu aniversário e juntos nós fizemos um culto de alegria, oferecendo a Deus, mas na quinta-feira eu prometo, não é? O pastor Welly que me auxilia, vai preparar e pegar os melhores momentos e fazer, não é, para você também participar. Na quinta-feira nós estaremos passando este culto para você. Amém, queridos? Mas agora nós vamos estar orando pelo nosso aniversariante. Você fez aniversário esta semana junto com Márcia Cristina? Então, Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. E nós vamos recitar agora o versículo do aniversariante. Vamos dizer juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Salmo 90, versículo 12. Deus te abençoe e multiplique essa data por muitos e muitos anos. Amém? Quero te convidar para assistir o Clamor do Meio-Dia. Estaremos com o nosso programa e às 18 horas estaremos também com o programa, não é? O Clamor das 18 horas com as nossas irmãs. Mas o pastor Gênesis estará transmitindo também o nosso culto de ofício divino. Hoje o pastor Gênesis estará no Parque Paulistano. Nosso pastor Rinaldo já está voltando do seu descanso, né? Mas nós estaremos juntos lá com ele para este culto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Nós vamos orar. Quero agradecer você que esteve comigo nessa aula, você que vai assistir depois através dos nossos grupos, né? E agora nós vamos orar pelos pedidos que foram feitos aí, né? O nosso irmão pediu oração pelo seu casamento, nossa irmã Lidené pelo seu filho, Marisa Lidené. Nós vamos estar orando e orando também por você e os seus pedidos ou os pedidos que hão de entrar depois. E nós estamos assim agradecendo a Deus pelo mais um dia do Senhor para nós estarmos na sua casa. Não perca o seu culto presencial, porque o culto online é uma bênção para aqueles que não podem sair. Muitos sequer podem levantar da cama, mas assiste, né, um culto esse e outros online, são abençoados e edificados. Mas você que pode, levante, vai para a casa do Senhor. A nossa sede, nós vamos estar na nossa sede, no horário da escola. Às 16 horas começa o nosso culto, né? Então, você não esqueça, hoje à noite nós vamos ter o pastor Leonardo, né? Ele tem sido muito usado por Deus e foi convidado, estará trazendo a palavra à noite na sede. O pastor Gênio não estará na sede, estará na congregação, né? E no outro domingo nós estaremos na Zona Sul, mas estamos ainda aqui na Zona Leste nessa semana. Deus abençoe a todos, um abraço do pastor Gênesis, muito obrigado pela sua participação comigo, e eu oro agora e já me despeço de vocês. Amém? Deus abençoe. Pai Celeste, muito obrigado pelos momentos que passamos nessa aula, transmitindo a tua palavra, que o teu povo tenha sido abençoado e que a fé em Jesus, o autor e o consumador dela em nossas vidas, o Criador de todas as coisas, o sustentador, aquele que está no controle de todas as coisas, está também conosco nas nossas vidas, nos abençoando. Agora os pedidos de oração da sua serva Marisa Lindené, do seu filho, eu já entrego nas tuas mãos. Pai, tu sabes o que e o porquê, mas tu és um Deus que responde a oração. Entrego nas tuas mãos o teu servo, pediu oração pelo seu casamento, pela sua esposa, abençoa grandemente, Pai, com todos que estão comigo nesta aula, com todos que vão entrar depois para assistir através dos grupos e também outros pedidos que porventura venham ser colocados. Eu quero já rogar a tua intervenção, a tua resposta, Pai, por misericórdia. Prepara-nos para a adoração presencial logo mais, ó Deus, e que seja o Senhor conosco. Também abençoa a nova semana que começa, Pai, e ajuda-nos a estarmos na Tua presença, sabendo que temos um Deus que é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Assim oro agradecido, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.